Você já parou para pensar no tamanho da responsabilidade que é estar vivo hoje, agora, neste exato segundo? E se eu te disser que a ideia de que você terá uma segunda chance em outra vida, em outro corpo, tentando consertar os erros do passado, pode ser um anestésico espiritual enganoso que desvia a nossa atenção da urgência do presente? No Brasil, essa busca por respostas sobre o além foi profundamente moldada por uma figura central, cuja calmaria e escritos influenciaram o pensamento de gerações. É a partir dessa reflexão sobre o tempo e a eternidade que iniciamos o documentário de hoje com o tema Chico Xavier e o Espiritismo, uma análise das controvérsias históricas e bíblicas. Longe dos altares da devoção, o que os registros públicos de nossa história e as páginas das Escrituras Sagradas realmente revelam quando analisados sem rodeios? Seja muito bem-vindo ao canal Bíblia Sem Engano. Se você busca a verdade nua e crua, inscreva-se e ative as notificações. Vamos abrir os arquivos históricos. Francisco Cândido Xavier é, sem dúvida, um dos maiores símbolos do espiritismo brasileiro. Por décadas, suas psicografias e livros influenciaram profundamente a visão religiosa de milhões de pessoas e moldaram a percepção popular sobre a vida após a morte no país. No entanto, longe dos altares da devoção, os registros históricos guardam debates e episódios polêmicos que cercaram a sua trajetória. Neste documentário, nosso objetivo é analisar, com base em registros da imprensa e arquivos da época, as principais controvérsias históricas sobre o tema. As declarações de Valdo Vieira. Para compreender os bastidores desse movimento, é preciso olhar para aqueles que caminharam lado a lado com ele. O médico Valdo Vieira foi um dos principais parceiros de Chico Xavier. Juntos, durante uma década entre os anos 50 e 60, eles fundaram centros e psicografaram 17 livros em parceria. Anos após romper com o movimento espírita, Vieira trouxe a público declarações controversas. Em entrevistas no ano de 2009, o médico afirmou que havia conhecimento prévio de informações fornecidas pelos próprios frequentadores que iam em busca de atendimento, levantando questionamentos sobre o teor das mensagens supostamente psicografadas por Chico Xavier. O caso Amaury Pena. No ano de 1958, o movimento enfrentou um de seus momentos mais delicados na opinião pública. O sobrinho de Chico Xavier, Amaury Pena Xavier, que também realizava práticas de escrita atribuídas a espíritos em Pedro Leopoldo, procurou a imprensa. Em declarações ao jornal Diário de Minas, posteriormente reproduzidas pelo jornal O Globo em julho daquele ano, Amaury afirmou que suas próprias psicografias eram fruto de sua imaginação e de sua facilidade em imitar estilos literários, estendendo a acusação de simulação ao trabalho do tio. Posteriormente, Amaury retirou suas acusações. Em seguida, passou por tratamento psiquiátrico e faleceu em 1961. A investigação de O Cruzeiro e o caso Otília Diogo. Outro episódio marcante ocorreu no campo das chamadas materializações de espíritos. No início de janeiro de 1964, no consultório do médico Valdo Vieira, em Uberaba, foi montada uma sessão experimental diante de 19 médicos e cientistas. A suposta médium, Otília Diogo, foi amarrada e trancada dentro de uma gaiola de ferro. Na escuridão, uma figura coberta de panos brancos, intitulada Irmã Josefa, surgiu fora das grades. A própria documentação fotográfica publicada pela revista O Cruzeiro registrou Chico Xavier participando ativamente das experimentações e demonstrando publicamente sua total confiança na legitimidade do fenômeno. Contudo, os registros históricos mostram que a farsa desmoronou anos mais tarde, quando a polícia prendeu Otília Diogo e apreendeu sua maleta particular, contendo lençóis, perucas e hábitos de freira, levando-a a confessar os truques físicos que usava para simular as aparições. Em outubro de 1970,
a revista O Cruzeiro publicou o dossiê retrospectivo definitivo intitulado A Materialização de uma Farsa, expondo as fraudes materiais. A própria reportagem da época registrou que Chico Xavier agia de boa fé e acreditava sinceramente na autenticidade das experiências, figurando nas imagens como alguém que estava sendo enganado pelo esquema. A contradição que os analistas apontam é evidente. Se aquele líder possuía um discernimento espiritual tão elevado a ponto de ver e ouvir o mundo invisível, como pôde apoiar publicamente e defender sessões baseadas em truques físicos e lençóis escondidos? O fato de ele ter mantido sua confiança em um evento contestado por provas materiais é utilizado até hoje por críticos para questionar a sua real capacidade de discernimento espiritual. Resumindo esse fato e trazendo para o que já foi exposto neste canal, se Chico Xavier foi enganado pela suposta médium presencialmente, quanto mais não seria por espíritos de demônios se passando por espíritos familiares. A transição e o conceito de karma. As controvérsias históricas nos mostram que o campo das manifestações humanas é complexo. No entanto, para este canal, a análise principal vai além das discussões históricas sobre as virtudes ou falhas de um líder religioso. O nosso padrão de avaliação é a Palavra de Deus, como nós já vimos no vídeo anterior do canal, e como tenho detalhado em toda a nossa playlist dedicada a desmascarar os espíritos enganadores. A realidade bíblica sobre o estado dos mortos e a impossibilidade de comunicação com o nosso plano é intransponível. Quem parte deste mundo não tem livre acesso a este plano terreno. Sabendo disso, precisamos analisar a estrutura teológica da reencarnação, espíritos familiares e demais crenças balizadas em manifestações espirituais. Nas tradições e cultos que defendem essas doutrinas, existem diferentes concepções sobre karma, renascimento, atuação de entidades e as consequências das ações humanas. Em linhas gerais, a ideia vendida é que as ações de uma existência tenham consequências sobre existências futuras, ou que manifestações espirituais externas guiam o destino do homem. Mas a Bíblia apresenta outra estrutura, uma única vida terrena, a morte, o juízo, e para o que crê em Cristo, a salvação pela graça. A palavra de Deus não coloca o ser humano em um ciclo de sucessivas tentativas terrenas, porque a eternidade não é um jogo de tentativa e erro. O testemunho de Hebreus. Um dos textos bíblicos mais diretos contra a ideia de sucessivas encarnações está no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que declara textualmente: E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Resumidamente, ao analisar as Escrituras, funciona dessa forma: ao que creu em Jesus, a vida eterna; ao escandalizador da palavra de Deus, e ao que não creu, o lago de fogo. Preste atenção na estrutura desse versículo. Ele apresenta uma ordem clara, uma única morte e, depois dela, o juízo. O texto não apresenta um ciclo de mortes e novos nascimentos. A partir dessa base, a teologia bíblica nos ensina a urgência da nossa resposta a Deus nesta presente existência, o alerta bíblico e a ação dos espíritos enganadores. O que precisamos entender de uma vez por todas é que espíritos enganadores atuam implacavelmente no intuito de desviar a atenção humana da salvação que está exclusivamente em Cristo Jesus. Como vimos em todos os vídeos que venho postando aqui no canal, Satanás atua desde a fundação deste mundo como um ser que de dia e de noite busca tragar almas. Ele fez isso com o próprio Israel antigo. Jesus foi categórico ao mostrar que os judeus daquela época seguiam os enganos de demônios quando os denunciou abertamente dizendo: Vós tendes por pai o diabo. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Ou seja, aquela nação cumpria regras morais, realizava cultos rigorosos e sentia fortes sensações espirituais. No entanto, essas sensações, apesar de parecerem boas aos olhos deles,
não vinham da parte de Deus. Ainda hoje, isso acontece diariamente no mundo contemporâneo. Esse engano se infiltra até mesmo em igrejas que se intitulam cristãs. As pessoas sentem sensações espirituais reais, mas, interiormente, o que existe são ações de espíritos enganadores. O que vemos hoje, em muitos templos, são profetadas e manifestações mascaradas de verdade, e não mensagens espirituais legítimas. Assim como vimos no caso do espiritismo relatado na história de Chico Xavier, muitos frequentadores de lugares com crenças cristãs, espíritas, africanas, hindus, etc., dão detalhes íntimos de suas vidas, e é exatamente nisso que os charlatões terrenos e os demônios se apoiam para transmitir o engano, trazendo falsas expectativas a quem os ouve. As consequências disso são devastadoras e graves. Muitas vidas são completamente destruídas devido a essas falsas manifestações espirituais, e isso escandaliza a verdade pura que há no Evangelho. O diabo é mentiroso e o pai da mentira, e muitos continuam sendo enganados por ele. As pessoas chegam a esses lugares com o coração profundamente ferido ou sedentas por uma manifestação sobrenatural e saem dali completamente iludidas e alimentadas por mentiras espirituais demoníacas. E isso não está apenas no espiritismo. Esse engano opera diariamente nas demais religiões contemporâneas. Seja em templos que se intitulam cristãos com suas profetadas, seja em cultos de matrizes africanas, hindus ou espiritualistas, o mecanismo do pai da mentira é o mesmo: usar o sobrenatural para afastar o homem da verdade que está em Cristo Jesus. Por isso, a Bíblia decreta com severidade: o falso profeta e a fonte do engano serão lançados no lago de fogo. Diante dessa urgência, o veredito das Escrituras é consistente. A Bíblia apresenta esta vida como o único tempo da nossa resposta a Deus e aponta para o juízo após a morte. Por isso, a salvação é apresentada no Novo Testamento como algo a ser recebido pela fé em Cristo e não conquistado através de sucessivas existências terrenas. A responsabilidade da vida é urgente e a oportunidade de salvação é hoje. O único Espírito que Jesus nos prometeu para nos confortar foi o Espírito Santo, e não espíritos de parentes falecidos ou um suposto aprimoramento espiritual através de sucessivas vidas. O próprio Cristo deixou isso registrado de forma categórica no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17, quando garantiu: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós." O verdadeiro consolo bíblico vem do alto. Em João 14, versículo 26, Jesus reforça: "Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito." Portanto, abrir o coração para outros espíritos, que se camuflam sob o pretexto de bondade, poder ou laços familiares, é andar totalmente fora da vontade de Deus. O único Espírito prometido por Jesus Cristo para habitar em nós, guiar e selar a nossa jornada, foi o Espírito Santo. Além disso, qualquer tentativa de arquitetar uma evolução pessoal ou pagar dívidas do passado através de múltiplos nascimentos é um atentado teológico que anula, por completo, a eficácia da cruz. Nós não nos salvamos a nós mesmos pelo tempo, fomos resgatados de uma vez por todas pelo sangue. É por isso que a Bíblia decreta com autoridade absoluta em 1 João 1,7: "Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado." Não são os nossos próprios esforços por meio da reencarnação. Fomos comprados por preço de sangue e somos guiados pelo único Consolador prometido. Para discernir se um espírito vem de Deus ou se é um enganador,
A regra bíblica infalível está registrada em 1 João 4, versículos 2 e 3, que declara textualmente: Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo. Quando trazemos esse texto para o nosso contexto atual, percebemos o engano. Qualquer doutrina humana, como a reencarnação, que tente anular a eficácia e a exclusividade do sacrifício de Cristo na cruz, sugerindo que o homem pode se purificar sozinho através de sucessivas vidas, está negando o que Cristo veio fazer em carne. Portanto, se a manifestação afasta o homem da salvação exclusiva pela graça ou contradiz o testemunho das Escrituras, ela é uma ação de engano espiritual vindo do próprio Satanás. Meu irmão, minha irmã, não basta conhecer as Escrituras, nós devemos obedecer. O próprio Satanás conhece as Escrituras, mas não obedece. A Bíblia diz que até os demônios creem em Deus e estremecem. Procure obedecer à palavra de Deus para ser recebido como filho de Deus, crendo que somente Cristo te dará uma vida plena e pura no mundo vindouro. Os enganos, as máscaras e as doutrinas fraudulentas deste mundo contemporâneo vêm diretamente daqueles que dão ouvidos a demônios. O ladrão da cruz creu e conquistou, sem obras, sem karma, sem essa história de eu agora tive uma vida perfeita para merecer. Creia nisso você também. Se você tem sede de conhecimento real e quer blindar a sua fé contra as ilusões deste mundo, inscreva-se no canal Bíblia Sem Engano, deixe o seu like e compartilhe este vídeo nos seus grupos. O conhecimento liberta e você faz parte dessa missão. Fique com Deus e até a próxima.